Olá pessoal, este é o meu portfólio e hoje vou-vos mostrar qual é a minha estratégia ah, para a maneira como eu construí o meu portfólio, quais são os ETFs que eu compro e porque é que os compro, ah, e as ações também. Então vamos lá a isso. Primeiro que tudo, só para mostrar qual é a minha estratégia. Basicamente a minha estratégia é 50-50, 50% duas coisas, Tesla e MicroStrategy. Basicamente, MicroStrategy é Bitcoin, é a minha exposição a Bitcoin. Eu já invisto em Bitcoin há algum tempo e MicroStrategy basicamente é uma posição leverage no Bitcoin. Cada vez que o Bitcoin sobe 1%, o MicroStrategy sobe 1.2, 1.3, 1.5 mais. E é uma firma que o objetivo do MicroStrategy é adquirir Bitcoin. Basicamente, eles usam o lucro da firma e a dívida para comprar Bitcoin. E é isso que eles fazem, mais nada. Pronto, é a minha posição de Bitcoin. Ahm, Depois temos Tesla, ou seja, a Tesla já tenho algum tempo também e eu acredito na Tesla muito e no Elon Musk. Não só isso, ahm, a Tesla não são só carros. Eu não vou fazer uma descrição completa, mas isto é basicamente todos os negócios que eles têm, ou seja, as chips, bots, superchargers, megapacks, funds, aplicações. Isto é também robotaxi e ótimos que é os bots. Ah, Basicamente condução automática, insurance, FDO software, ou seja, subscription e os carros. Ou seja, isto é basicamente o meu ETF em inteligência artificial, tecnologia e energia. É tudo isso no só. E essa é a minha aposta, basicamente, com a Tesla. Depois, a outra parte de ETFs, outros 50% são ETFs que me paguem por mês ou semanalmente, seja, que me deem um income para substituir o meu portfólio. E à medida que isto vai crescendo, vou rodando o capital para os outros 50. Ou seja, normalmente esta parte sobra muito, muito mais do que esta. Um, e o que acontece é, à medida que vai uh, dobrando ou triplicando o valor aqui, eu vou passando o dinheiro depois para aqui e ganhando mais e mais por mês. É essa a minha tática, a minha estratégia, até ver se está a correr mais ou menos bem. Pronto, na outra parte dos 50% dos ETFs eu tenho ah, os Covered Call Leverage ETFs, que são mais ou menos recentes, na Tesla, MicroStrategy, Nvidia e Facebook. Um, VPay é um ETF que tem vários ETFs lá dentro, da mesma firma, da Roundhill, que tem este, por exemplo, da Meta, da Tesla lá dentro. E este é um Leverage ETF. Portanto, depois podemos ver um a um. E aqui é o meu core, ou seja, este é as posições que eu agora ando todos os meses a comprar, ah, para ser as minhas core posições. SP500, ah, Nasdaq, 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 SP500. Este é um de tecnologia com 40, 50 stocks lá dentro, que aposta no crescimento também e paga por mês. Isto aqui é cash, ou seja, ando a construir a minha posição de dinheiro, né? Um, para quem não sabe, S-Gov é tipo dívidas ao Estado americano, são T-bills, ou seja, isto paga mais ou menos entre 3 a 4% ao ano. É como se o valor é sempre fixo, sem tá fixo quase ao valor do dólar, e ainda ganhas uma porcentagem, ou seja, em vez de ter o dinheiro parado, tens o dinheiro aqui. Isto é a mesma coisa, mas isto é um bocadinho mais arriscado. Isto é uh,
pertence ao MicroStrategy, paga 10% ao ano e é como se fosse também dívida, em que eles te garantem que se não te pagarem, basicamente, dão-te o Bitcoin em caso de, de problemas na firma. Mas isto basicamente é suposto estar sempre no mesmo valor, entre os 99 e 100 dólares. Mas é um produto bastante recente e estou a começar agora aqui a pôr também dinheiro. Basicamente aqui é SGOV é dívida ao Estado, ou seja, o Estado é o devedor, o Estado americano, ou seja, há muita segurança, que o devedor é o Bitcoin, ou seja, é backed by Bitcoin. Depende do que vocês acreditam. Eu acredito em Bitcoin, por isso acho que vai subir, por isso este produto para mim é um bom sítio para pôr o dinheiro. E 10% ao ano, está fixe. Basicamente é isso. Agora vamos lá às posições e porque é que eu as escolho. Estas aqui, acho que é claro, já expliquei. Quero ter a Tesla e Bitcoin. Bitcoin é um bocadinho mais menos, porque é mais arriscado no meu ponto de vista. Isto é um negócio e tem muito mais futuro. Robôs, tecnologia, etc. Para mim. Enquanto aos ETFs, estes são produtos mais recentes. Vamos aqui, vamos ir ver. Hum, Podem ver. Este é o ETF. O que é que estes ETFs pretendem? Estes pagam semanalmente. As distribuições são bastante altas. Ah, e eles, the fund provide returns to respond to approximately 1.2 times 120% do valor da Tesla, ou seja, isto é tipo leverage. O que é que isto causa? Isto causa que o stock sobe mais que a Tesla, se a Tesla subir, e cai mais que a Tesla se a cair. Mas esses retornos amplificados dão muito mais retorno nos covered calls que eles fazem. É um produto um bocadinho mais arriscado, mas se vocês acreditam no stock que está por trás, uh, normalmente isto é um produto para ser para subir, ou seja, eu acredito na Tesla, eu acredito que a Tesla vai subir, então invisto nisto porque os retornos hum, são bons, não é? Como podem ver, 87% ao ano, mais ou menos. Isto é o cálculo feito desde as últimas distribuições. Distribuições são estas, como podem aqui ver. Sei sempre dizer valor, né? Pay date, record date, ex date. Basicamente eles declaram e têm até 11/10 para comprar o stock. Até este dia vocês recebem este valor por cada stock. E este aqui paga semanalmente, mas como conseguem ver, depende muito do stock, sobe e desce. Isto foi, por exemplo, um dia extraordinário porque pagou mais que o dobro que normalmente paga, porque o stock se calhar subiu bastante nessa semana e então paga mais. Se cai, paga menos. Se o stock está para baixo, por exemplo, muito para baixo, paga menos. Então funciona assim. Ah, qual é a performance? Aqui não diz. Exception 26%. Mas pronto, podem ver que aqui na minha parte o ETF é este. Ou seja, já recebi 12.000 em dividendos, capital gain de 6.000 que perdi, estou a 12% up. Para dizer que eu com estes ETFs eu não reinvisto nada, eu uso o montante total para comprar estes core ETFs e para pagar as minhas despesas quando preciso, basicamente. O segundo ETF seria este aqui, do MicroStrategy, ou seja, Tesla MicroStrategy, que é de Rex Shares.
que é idêntico, a estratégia é idêntica. Este paga neste momento 28%, isto não para de cair, o Bitcoin, ultimamente é o MicroStrategy, o stock, mas eu acredito que vai subir. Por isso, este, como bem aqui, 6 Daily Investment Results before fees and expenses between 100 e 150% do stock. Ou seja, se o MicroStrategy sobe 10%, este, em teoria, sobe pelo menos entre 10 e 15%. Basicamente é isso. E a mesma coisa se cair. Basicamente, este também paga semanalmente. E é isso. O objetivo é ter vocês conseguirem um bom income e growth na mesma. A mesma coisa seria para da Nvidia, da Meta e aqui da Nvidia também a Rex, ou seja, 44, como bem, a Nvidia está bem melhor a prestação deste porque a Nvidia tem subido bastante. E o VPay, este é bastante recente, eu estou a começar a reinvestir agora. Este ETF é basicamente estes ETFs todos juntos. É basicamente um fundo que tem todos estes ETFs lá dentro. E mensalmente há a redistribuição daqueles que estão mais para cima para os outros que estão mais para baixo, basicamente. Até ver, está acho que há um mês e, no mercado e paga 59. É uma coisa assim mais diversificada. Mas também se o mercado cai, o S&P 500 cai, por exemplo, 2%, este ETF vai cair para aí 2,5% ou 3%. Porque tem leverage, todos estes lá dentro são com leverage. Por isso, uma coisa mais arriscada, mas ao mesmo tempo mais conservadora. Ainda estou para ver como é que vai se portar. Depois, o MST é uma coisa arriscada que eu fiz, que é leverage também, mas é tipo 2 vezes leverage. E comprei, mas foi uma altura má. Quero vender isto. Isto não quero ficar com ele. Só estou à espera que o MicroStrategy suba. E aqui o Core. O Core é o meu Core. É o que eu quero ter basicamente com Core Positions deste 50%. Ou seja, se calhar deste 50% seria aqui no futuro 30% e aqui 70%. Basicamente é isso que eu quero. Ou até mais. Aqui 20 e aqui 80. E como é que eu escolho estes? Bem, neste aqui é muito fácil, é SP500. Quais são os melhores? SPY, isto é só price return, ou seja, no preço. Como podem ver, no último ano, aqui está igual, como se não tivesse mexido, se eu tivesse comprado há um ano. SP500 está mais 12 e este está menos 11. Isto são três estratégias diferentes. O SPY é um normal covered call ETF. Ah, basicamente é super normal, eles fazem 80% do fundo covered calls e os outros 20% eles deixam a crescer. Basicamente, acho que é mais ou menos isso. Este é a mesma coisa covered calls, mas eles fazem não durante o mercado diário, mas overnight market. Ou seja, é uma estratégia diferente desta, um bocado diferente. E este é o SP500 normal. Eu quero as duas estratégias. Porquê? Porque esta aqui paga 20%. Este paga 12 ou 13. E o meu intuito é uma mistura dos dois para ter mais income e porque eu tenciono sempre reinvestir um bocadinho para os ganhos de um equilibrarem um outro. Ou seja, assim fica um rendimento mais ou menos entre os 15% e os 20%. E o portfólio sobe sempre um bocadinho. Isto é o price return. Mas se eu for aqui metrics e meter total return, já muda um bocado, como podem ver. O SPY, que é o muito normal, já tem 12%.
já até tem mais que o SP500 em total, em retorno total, se fores reinvestir a contar com os dividendos, e este o SPIT relativamente menos, basicamente. A mesma coisa é pós Qs, ou seja, deixa eu fazer assim, SP500, QQQ, como podem ver, QQQ19, isto é só o total, o retorno total. Também o QQQ bate todos os outros, mas isso é normal. E aqui é a mesma coisa, o QQT é overnight covered calls e este é muito normal, sobre 80% do portfólio. Isto são fundos, está aqui o NEO, por exemplo, este é o SP500, aquilo que estava a falar, já tem 5 bilhões em net asset, ou seja, é bastante, é muito standard, ou seja, 3 anos retorno 17%, é bom. Isto é só do preço, ou seja, NAV return, NAV performance, 3 anos 17%, ou seja, é, é bom, ainda recebes outros 12, 13 de yield por ano. É ideal para quem quer uma coisa mensal, sempre fixa, mais ou menos. E os valores, como podem ver, são bastante estáveis. São 51, 51, 50, 46, 50, 50, 51. Ou seja, se o SP500 sobe, o valor sobe. Se cai, o valor cai. É muito assim. A mesma coisa para o QQQ. Para 14 ao ano. 6 bilhões net asset value. Ou seja, é bastante. Muito seguro, ou seja, tem bastante liquidez. E o retorno no ano, ou seja, tem um bocado mais recente que o outro. O retorno no ano, 26%. Brutal. Como podem ver. QQQI em Nasdaq. Ou seja, e os valores são também bastante regulares, ou seja, 63, 63, 62, 64, 65. Se subir, recebes mais, se descer, recebes menos, basicamente. E tenho mais estes dois aqui, que são mais ou menos. Este é bastante recente, também é com o QQQ, mas é outra firma que usa a inteligência artificial para escolher as covered calls. E a estratégia deles parece que é muito boa. E eles pagam, parece que é 16% ao ano. TDEC. TDEC. Esta é a firma. Eles têm do SP500 e têm do Nasdaq. 17%. E parecem ser muito bons. E depois temos também o último que é QDivo, que é um dos meus favoritos, basicamente. Como podem ver, último ano 9%. 9% só em preço. Mas se eu for total retorno, 21% retorno total. A bater o SP500 muito. E a Nasdaq a bater a Nasdaq também. Com retorno total. Ou seja, este ETF é muito bom. E é Amplified CWP Growth and Income ETF. Podem vir ao site deles também, ver. Net7 Values tem 400 milhões, também já é um bom fundo, ou seja, tudo acima de 100 já é mais ou menos bom. Ou seja, já tem uma liquidez boa. E, e prontos. Estes são os ETFs que eu quero. E depois são estes dois aqui. Este é MicroStrategy dívidas.
ah, podem comprar, podem comprar a mesma coisa que dívida. E este S-Golf é iShares, ou seja, da BlackRock, bastante normal. Como podem ver, está sempre entre os 100, entre os 100 dólares. Aqui, 163, 102, 100,60 cêntimos. É sempre assim, 100, 100, 100, 100. Isto é dívida ao Estado, basicamente. Tem 60 bilhões o fundo. E é isso. Basicamente é este os critérios que eu uso. E é assim que eu quero continuar a usar. ah, e como podem ver, está a funcionar. Funciona. Já estou assim desde março, mais ou menos, deste ano, 2025. Ou seja, vai mais de meio ano. E dá para dá para funcionar. Está a correr mais ou menos. Obrigado. Tchauzinho. Até a próxima.